Nesse vídeo 4, o tema é suicídio. Eu falei no vídeo 1 que a escola, como projeto, vai ter 2 psicólogos. Um psicólogo para atender os meninos e uma psicóloga para atender as meninas. Esse é um projeto da escola. Porque eu já disse aqui que os psicólogos salvam vidas, salvam vidas. Então, quando essa escola estiver pronta, se é que um dia essa escola vai existir no Brasil, e esse é o meu propósito, né, construir essa escola pelos professores. Então, quando essa escola começar a funcionar, os 2 psicólogos, né, vão nas salas de aula conversar com as crianças. Qual é o papel dos 2 psicólogos? Então, eles vão conversar, o psicólogo vai dar uma pequena palestra na sala de aula, eles vão em cada sala de aula explicar a função dos psicólogos, para que as crianças fiquem sabendo. Se tiver algum problema, vai conversar com o psicólogo. E as meninas, se tiverem algum problema, vão conversar com a psicóloga. Ok? O que tem a ver com o internato? Olha o projeto do internato. Eu disse aqui que o internato salva vidas. As coisas estão relacionadas. Né? Então, se a criança não estiver bem em casa, ela vai conversar com a psicóloga. E a psicóloga pode interferir e pode aconselhar para que a criança more na escola em regime de internato, se a criança quiser. Às vezes a criança tem muitos problemas em casa e prefere dormir, morar na escola. Eu vou falar aqui de vários casos. Eu tenho algumas histórias para contar que eu sei. Eu não vou dizer em que estado aconteceu esses problemas. Não vou dizer se eu conheci as pessoas, né, os personagens. Não vou dizer nome dessas histórias que eu vou contar aqui. Quero deixar bem claro isso. Ok? Então, os psicólogos se apresentam em todas as salas de aula. Eu sei de uma criança, a história de uma criança que apanhava muito do pai, mas apanhava tanto do pai que ela tentou o suicídio, mas escapou, porque a dose de veneno foi pequena. Então ela escapou. Não morreu. Então, nessa escola que eu estou projetando, que eu estou desenhando, a criança vai ter a opção de morar na escola. Nem o pai vai impedir dela morar na escola. Nem o pai. Nem a mãe, né? Os pais não vão impedir. Se a criança, de tanto apanhar, quiser morar na escola, ela vai morar na escola. Por isso que a escola tem que ter o regime de internato. Primeiro ela vai conversar com os psicólogos. Se for menino, vai conversar com o psicólogo. Se for menina, vai conversar com a psicóloga. Então, a coisa começa por aí, né? Por aí. O internato para meninos e meninas. Namoro acabado.
a menina pulou do sexto andar, ou corta os punhos. Tem muito, acontece isso muito no Brasil. É só no Brasil, não. É no mundo. Todos os países, ou quase todos os países, têm crianças se suicidando, adolescentes, jovens e adultos. Nós temos 600, no mundo nós temos 628 mil pessoas se suicidando no mundo. Parece que foi 2015, se eu não me engano, foi 2015, 628 mil pessoas se suicidaram no mundo inteiro, né? Então, eu tenho um caso de uma menina que pulou do quarto andar e não morreu, escapou. Ficou toda quebrada. Toda quebrada, mas não morreu, escapou. Mas tem meninas que cortam os punhos. A criança, quando está sozinha, ela fica sozinha, ela fica perdida. Perdida. Então, se a escola não tiver 2 psicólogos, né? Um psicólogo e uma psicóloga, ela pode ir ao suicídio, porque ela se perde, ela fica perdida. Ou então vai ser menina de rua, menino de rua. Né? A menina sofre muito mais do que o menino. Eu tenho outro caso aqui, que um rapaz, um jovem, tinha um problema com a mãe. A mãe tinha um namorado, mas o namorado namorava com a mãe dele, às vezes dormia, né? E de manhã cedo tomava um café e ia-se embora. E ele não queria esse namoro, ele queria um padrasto. Esse jovem queria um padrasto. E a mãe dele aceitava ele como ele era, né? E ocorreram muitas discussões sobre esse assunto. Ele queria um padrasto e a mãe, ele parece que não queria assumir. Talvez ele fosse casado, eu não sei. Bom, para encurtar a história, ele foi no quarto dele e suicidou-se. O assunto ficou encerrado. Ora, tem um detalhe aí que eu vou falar. Ele não era mais estudante, ele já estava na juventude, porque nós só trabalhamos crianças e adolescentes. Qual é a minha proposta? O jovem, ele sai da escola como adolescente, né, 18, 19 anos, e vai ou trabalhar, ou vai fazer a universidade. Ele já está na juventude. Mas se ele tiver um problema, ele volta para a escola dele e vai falar com o psicólogo, mesmo sendo ex-aluno. Isso é um detalhe muito grande que eu quero falar aqui. O menino não é obrigado a falar com o psicólogo só enquanto ele é adolescente ou enquanto criança, não. Mesmo ele saindo da escola e tiver um problema, estiver pensando em suicídio, ele volta para a escola que ele estudou, nessa escola que eu estou desenhando.
e vai falar com o psicólogo. Se for uma menina, vai falar com a psicóloga. Ela vai falar com o psicólogo da escola, mesmo ela sendo, repito, mesmo ela sendo ex-aluna ou um ex-aluno. Essa escola que eu quero construir para o Brasil e para o mundo. Porque eu sou professor. Eu penso nas situações, porque eu sou professor. Eu não posso obrigar que um advogado construa essa escola. Os advogados são vítimas. Vítimas das drogas, né, os filhos. Uma vez eu estava caminhando numa praia do Nordeste e tinha uma multidão. E eu fui olhar o que era. Quando eu cheguei lá, tinha um adolescente, mais ou menos de 15 anos, estendido na areia da praia, morto. Eu fui investigar. Eu descobri que o problema foi drogas e que o adolescente era filho de um advogado. Ora, eu não posso culpar o advogado. Porque as drogas, né, elas não escolhem a classe social. Pode ser pobre, pode ser rico. Pode ser um médico, pode ser um professor. Então, mas isso aí eu vou falar mais adiante. O problema das drogas. Hoje é suicídio e uma partezinha talvez eu fale sobre as piscinas, que as piscinas também salvam vidas. Se der tempo eu falo desse assunto. Então, os psicólogos salvam vidas. Mais ou menos em 1971, por aí, 72, nós tivemos aqui no Brasil um investimento, né? Investimento. 71, 72, 73. Muita gente ganhou dinheiro com esses investimentos, né? das ações, das empresas. E essa pessoa, um jovem, era um jovem, ele trabalhava com investimento. Ele investia o dinheiro das pessoas. Quando o processo quebrou, muita gente perdeu dinheiro. E ele ficou desesperado, porque ele investia o dinheiro das pessoas, né, em ações, né? Aí ele ficou desesperado. Porque a pressão era grande, né? Ele, em vez de ir para... Se naquela época a escola dele tivesse psicólogo, ele devia ter ido falar com um psicólogo. Mas ele não foi. Ele foi para o quarto dele e suicidou-se. Essa é a história que eu sei. Então, a escola salva vidas também. A escola não é uma instituição apenas para o ensino. Ela salva vidas. Ela liberta. Também ela liberta pela educação, né? Não é só uma instituição de ensino. Outro caso que eu sei aqui, de uma história de um rapaz, ele escapou do suicídio, mas ele quase que foi ao suicídio. Quase, mas não foi.
Qual era o problema do rapaz? Ele tinha o pênis pequeno. Pequeno. E ele ficou desesperado. Mas se ele tivesse voltado para falar com o psicólogo da escola que ele estudou, na época, claro que essas escolas não tinham psicólogo. Eu quero construir uma escola que tenha 2 psicólogos. Um psicólogo e uma psicóloga. Porque o caso desse, ele ia falar com o psicólogo, mas ele não suicidou-se. Eu presenciei lá em Fortaleza um homem mais ou menos de 40 anos por aí. Ele tinha acabado de se suicidar. No centro de Fortaleza, Rua Floriano Peixoto, quase com a esquina, quase com a Praça do Ferreira, no coração de Fortaleza. Quando eu passei, eu era rapazinho. Quando eu passei, ele tinha acabado de pular do 12º andar de um prédio. Eu não sei qual foi o problema dele, mas ele deveria ter ido. Se naquela época tivesse psicólogo, antes dele pensar no suicídio, ele devia ter voltado para a escola dele e consultado o psicólogo. Porque os psicólogos, eles têm habilidades para salvar vidas. Ele conversa com as pessoas e eles têm suas habilidades. Eu não posso falar dessas habilidades porque eu não sou psicólogo, mas eu tenho certeza absoluta que o psicólogo escolar ele estuda durante muitos anos, então ele sabe trabalhar essas questões. E ele, não sei qual era o problema dele, ok? Existem adolescentes, existem crianças que têm alguma anomalia no órgão sexual, tanto o menino como a menina. Então, se a criança tem alguma anomalia no órgão sexual, ela tem que ir ao psicólogo ou à psicóloga. E ela tem que confiar num psicólogo ou na psicóloga, dependendo. Se for menina, ela vai fazer um exame ginecológico. Se for menino, ele pode fazer um exame com um clínico geral. Mas a menina tem que mostrar o problema dela. Não é verdade? Tem que mostrar. E geralmente as meninas, elas não têm. Às vezes tem, mas às vezes não tem vergonha. Porque há uma necessidade de ela mostrar o problema dela. Então existem muitos casos, né? Muitos casos. Tudo isso será estudado nessa escola. Nessa escola construída pelos professores. O meu plano é construir uma escola pública, eu vou repetir, construir escolas públicas federais sem a intervenção dos estados e municípios. Nós vamos construir a nossa escola. Então vai ter um pedagogo intendente, vai ter um pedagogo construtor de prédios escolares, né?
Tem um caso aqui, um homem chega aos 30 anos e não tem apetite sexual por mulheres. Às vezes acontece. Não é mais nem um rapaz. Ou um rapaz ou um homem. Ele chega aos 30 anos. Acontece muito isso. E não tem nenhum apetite sexual por meninas, por mulheres, né? Então ele vai consultar o psicólogo. Vai consultar o psicólogo. O psicólogo vai orientar esse homem. É um homem com 30 anos, né? Pode ser um jovem também, que não tem vontade de namorar. Então ele vai fazer uma consulta ao psicólogo. E cabe aí ao psicólogo dar uns conselhos, conversar com ele. Ele não vai morrer por isso, ele pode trabalhar com o que ele quiser, pode ser um médico, pode ser um engenheiro, pode ser um dentista, ter a profissão dele. Ninguém vai morrer por isso. Ninguém vai morrer por isso. Um homem que não gosta de mulher pode viver a vida dele tranquilamente. E ele não é obrigado também a gostar de homem. Existem aqueles homens que nem gostam de mulheres e nem gostam de homens. Isso o psicólogo vai trabalhar essa questão. E ele vai viver a vida dele, né, tranquilamente, normalmente. Veja que são casos diferentes. Eu dei uma paradinha aqui, porque eu vou passar agora para outra. Eu vou falar das piscinas, né? Das piscinas. Eu vou aproveitar o tempo. Já falei dos psicólogos e já falei das piscinas, que as piscinas podem salvar vidas, né? Vidas. Eu disse no vídeo 1 que as piscinas salvam vidas, que as crianças, quando ingressarem nessa escola que nós podemos construir, elas vão aprender a nadar. Vão aprender a nadar e vão praticar a natação. Eu quero mostrar aqui a força, o poder da escola de salvar vidas. Existem no Brasil praticamente todos os dias, tem crianças morrendo afogadas, adolescentes, jovens e adultos morrendo afogados. Eu disse aqui que no primeiro vídeo que eu perdi um primo por causa de afogamento. Ele sabia nadar e morreu, teve um problema no coração. Mas depois, eu me lembrando, eu perdi outro primo também. Faz muito tempo isso, eu não me lembrei, mas eu perdi. Ele sabia nadar. Ele estava tomando banho num açude e pulou para dar o último mergulho. Ele disse para a namorada: eu vou tomar o último mergulho. Vou dar o último mergulho. E não voltou mais. Tudo indica que foi uma cãibra, porque ele sabia nadar. Pode ter sido um ataque cardíaco, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Que essa escola que eu quero construir, se ela tiver piscina, essas escolas vão salvar milhares de vidas. Milhares de vidas. Porque todo ser humano tem que saber nadar. Ele tem que aprender a nadar lá na infância. Para quando chegar na adolescência, ele já sabe nadar. E quando chegar na juventude, também já sabe nadar.
Nós vamos orientar todos os nossos alunos, os professores de educação física, vão orientar todos os nossos alunos nessa questão. Todas as vezes que uma criança for tomar banho na lagoa, no açude, tem que fazer um pequeno exercício. Os adolescentes também. Tem que fazer pequenos exercícios, esquentar o corpo. Porque a cãibra geralmente acontece quando a pessoa entra na água com o corpo frio. Pode dar uma cãibra. E quem tem uma cãibra dentro d'água, se a água já estiver cobrindo a pessoa, dificilmente a pessoa escapa quando tem uma cãibra, porque ela afunda. Não tem condições dela se sustentar na flor d'água. Nós vamos orientar a todas as nossas crianças, todos os nossos adolescentes, na questão do banho de mar. Principalmente quando o mar é solto e a maré está enchendo, secando, quando está secando. O perigo do mar é quando o mar está secando. O mar puxa a pessoa para dentro. E se a pessoa não souber nadar, corre risco muito grande. Eu aviso para os pais, agora, hoje, pais que vão tomar banho no mar, principalmente no mar solto. Quando o mar tem arrecifes, tudo bem. Porque aí mata a correnteza. Mas quando o mar é solto, aí os pais devem ficar alertos. Os pais, quando chegarem na praia, devem perguntar logo ao barraqueiro ou ao vendedor de picolé se a maré está enchendo ou está secando. Porque se a maré estiver secando, o perigo é aí, quando a maré está secando, que ela puxa os objetos para dentro. Então, quem vai cuidar das nossas crianças? Os professores de educação física. Na nossa escola, nós vamos ter pelo menos 2 professores de educação física. Pelo menos. Nessa questão da natação, 2 ou 3 professores de educação física. Porque a escola vai ter muito mais professores de educação física. Nós vamos decidir quantos professores de educação física as nossas escolas terão. Quantos professores de educação física? Porque a educação física, nessa escola, ela vai começar logo no primeiro ano do ensino fundamental. A questão da natação. Natação. Então, eu quero mostrar aqui também o poder da escola. O poder da escola. O adolescente, quando não sabe nadar, vai tomar banho numa lagoa, às vezes o nível, lá embaixo, o nível, tem certo desnível. E o adolescente está com água por aqui. Se ele cair num buraco, no piso da lagoa, e se a água cobrir, e ele não sabe nadar, e a água cobrir a cabeça dele, ele tem uma grande probabilidade de morrer afogado. Porque ele não sabe emergir. Ele não sabe emergir. Um adolescente, quando cai no buraco, ele não sabe emergir, subir para a flor d'água. A tendência é ele submergir. Ok? Então, quando pais for levar seus filhos para o mato, tomar banho na praia, eles têm que
eles têm que ficar logo alerta se a maré estiver secando. Ok? Então, essa questão da piscina, para encerrar, salva vidas. A piscina salva vidas. E as crianças vão aprender a nadar logo cedo e praticar natação. Porque quase todos os dias, praticamente todos os dias, tem crianças morrendo afogadas, ou adolescentes, ou jovens, ou adultos. Né? Ok? Então eu vou encerrar esse vídeo 4. Espero que você tenha gostado e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.